Primeiro, Will, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Leite e eu sou autor da Sofia e Otto, quadrinhos de humor. É engraçado que mostrando aqui na live aparece invertido, né? Eu nunca entendo isso. E sou autor de outros quadrinhos, sou autor também do Quadrinhos Ácidos, eu fiz antigamente Tirinhas do Zodíaco, e eu estou fazendo quadrinhos já faz alguns anos, né? Sou aqui de Porto Alegre, meu nome é Pedro Leite. E você, Will, quem você é? Eu sou o Will Leite, seu parente, seu pseudo-parente. Eu sou o Will Leite, eu faço quadrinhos, assim como o Pedro também. Eu faço quadrinhos desde 2007, 2008, mais ou menos. E do norte do Paraná, nós dois somos do sul, dos extremos do sul. E eu faço, o pessoal que está me vendo aqui, boa parte dele acompanha pelo perfil da Nésia, acredito que eu só faça tiras da Nésia, mas eu faço uma série de outras tiras também, além da própria Nésia, que provavelmente quem está acompanhando ali pelo meu perfil é o que mais se identifica. Né? E antes de mais nada, vale lembrar que para o pessoal que eu e tu, a gente já dividiu mesa em vários eventos, né? Nesses eventos Comic Con, CCXP, FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, a Bienal dos Quadrinhos lá de Curitiba. Então, a gente foi se conhecendo pessoalmente nesses eventos, né? E é a oportunidade que os autores têm para conhecer o outro e também conhecer o público, né? Tu também sente isso, que esses eventos são importantes? Muito importante. E, assim, tudo bem que o nosso trabalho é a internet, né? Mas ainda assim, sei lá, estar nesses eventos é uma coisa diferente, porque a gente ali tem interação direta, não só com outros autores, amigos como eu e você e tal, mas com os próprios leitores ali. É diferente sentir o carinho deles pela internet e sentir pessoalmente, né, nos eventos. E de ver ali o retorno deles enquanto pessoas físicas, vamos dizer. E é muito engraçado, e a gente acaba né? aprendendo o próprio mercado dos quadrinhos ali na prática mesmo, quando chega nos eventos desses. Importante pra caramba. E esse ano a gente não teve e dificilmente terá um evento desse, né, por conta da pandemia e provavelmente vamos sentir falta. A gente vai sentir falta também porque o nosso trabalho ele é bem solitário, né? O nosso trabalho é ficar em casa, trabalhando sozinho. A gente muitas vezes não tem colega, é uma solidão. Então esses eventos servem para a gente trocar ideias, né? Vamos sentir falta, mas também é pensamento positivo, cada um fazendo a sua parte para a gente passar desse momento delicado logo, né? Eu acho que é importante salientar que cada um fique em sua casa, se possível, né? E use máscara, todo mundo já sabe disso, mas é importante salientar para cada um fazer a sua parte, né? E eu acho que, antes de mais nada também, eu acho que não adianta a gente conversar aqui sem responder uma pergunta que a gente sempre escuta em eventos, quando eu vou contigo, a gente sempre escuta essa pergunta. Então, acho que não tem como iniciar um bate-papo entre nós sem responder isso. Will, qual é o nosso parentesco, cara? A gente é primo, né? Brincadeira. Bom, eu adoraria, cara, dizer que você é meu parente, sim, mas... Bom, até onde a gente saiba, pelo menos, não tem um parentesco, não tem parentesco nem com você, com o Milton Leite, nem com a Cláudia Leite, nem ninguém da família Leite. Eu e você somos... Assim, tudo bem que eu já considero você como parente, mas pelo menos em grau parentesco, não. Tu me considera como irmão, mas eu te considero como um amigo distante, assim, um conhecido, né? Colega de trabalho. Então a gente não tem parentesco nenhum, é uma coincidência o nosso sobrenome ser Leite, né? Tanto que eu lembro que... Como estratégia de marketing aí para alavancar vendas. A gente podia fazer que nem a Cláudia Leite, né? Mudar o sobrenome, tipo, acrescentar um T, aí fica Leite com 2 T's, de repente vende mais também, porque eu acho que ela começou a ganhar mais dinheiro depois disso. Pois é. Enfim, mas... famoso pode ser bem quisto no mercado. Eu acho que às vezes os nossos áudios se ficam em cima do outro, então eu vou tentar ficar em silêncio quando tu fala. Mas então é isso, não somos parentes, gostaríamos de ser, a gente mora relativamente perto, né, comparado com outros estados, né, nós dois somos no sul, mas a gente não é parente da Cláudia Leite, nem do governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, enfim, é só coincidência.
E é outra coincidência também que a gente tem um trabalho relativamente parecido, né? Que tu faz cartoons, cartoon de humor, né? E estilo, não sei como eles falam, estilo cartoon, e o meu também são coisinhas fofas, né? Então tem mais essa coincidência, assim. Tanto que muitas vezes, quando iam visitar a nossa banquinha em algum evento, pensavam que o trabalho era de um, mas era de outro, era de um. Então tem essas coincidências. Will, deixa eu te perguntar, a primeira coisa que eu acho que o pessoal tem curiosidade, assim, pra gente responder. Cara, como é que tu foi parar nos quadrinhos? Eu acho que eu parei nos quadrinhos assim como, pelo menos os quadrinhos da internet, né? Que é a nossa geração. Assim como a grande maioria foi parar, cara. De forma despretensiosa, sem plano nenhum, quando viu já estava trabalhando com isso, quando viu já estava chamando isso de trabalho, né? Embora nem todo mundo ainda considerasse como trabalho. Quando eu comecei a fazer quadrinhos, não era a intenção fazer isso virar uma profissão, era só uma brincadeira mesmo. Era só piada mesmo, né? Eu comecei ali na fase do Orkut, acho que você também, né, Pedro? Você também pegou a... Não, eu vim depois, mas eu lembro do teu início no Orkut. Eu comecei no Orkut. Nas comunidades de tirinhas ali, era um desespero. Era engraçado as comunidades de tirinha, cara, porque ali, nas comunidades de tirinha, a gente ficava divulgando o nosso trabalho para quem? Para quem também fazia tirinha, ou seja, o público era a própria quadrinho para a internet, sabe? E todo mundo ali tinha um perfil muito parecido, que era com o pessoal lá do Explosion, lá do Sound and Happiness, sabe? Que era o Dr. Pepper, que era o pioneiro aqui no Brasil, né? Nesse estilo de quadrinhos. E eu também fazia desse estilo também, muita gente fazia desse estilo. Sim. Mas eu fui migrando e até chegar até hoje. Eu comecei assim, comecei em redes sociais e continuei, inclusive, em redes sociais. Mas tu trabalhava com o que antes? Tu era publicitário ou o que tu fazia? Não, na verdade, assim, quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu comecei exatamente junto com a faculdade. Mas foi uma coincidência. Eu me formei em publicidade, né? Comecei em 2005. Na verdade, no meio da faculdade eu comecei a fazer. Comecei a faculdade em 2005, os quadrinhos em 2007, 2008. Foi bem no meio ali. E pode ver, né? Tipo, os quadrinhos não tinha nada a ver ali com o meu curso. Tudo bem que exige muito de criatividade e tal, mas não tinha relação nenhuma com o meu curso, pelo menos. Inclusive, eu nem sequer estudei desenho, nem cinema, que seja, para poder fazer para isso. Eu acho que é o início de muita gente, né? Muitos artistas, sejam cartunistas, ilustradores, sejam músicos, né? Muitos iniciam na publicidade, porque muitas vezes a publicidade é o jeito que tu trabalha com um pouco de arte, tu faz layouts, tu pensa um pouco de maneira artística, mas seria um trabalho um pouco mais comercial, que daria mais dinheiro. Então eu também iniciei na publicidade, eu me formei na publicidade, só que eu acho que a grande diferença é que eu comecei a desenhar depois que eu me formei. Depois que eu comecei a entrar no mercado publicitário, que eu fui percebendo que não era uma coisa tão glamourosa como eu achava, não dava tanto dinheiro assim, era muito estressante e eu não via tanto um sentido para mim. Então comecei a migrar aos poucos para os quadrinhos. E eu lembro que a primeira série de quadrinhos que eu lancei foi o Tirinhas do Zodíaco, que é uma paródia dos Cavaleiros do Zodíaco, uma paródia bem inocente, assim, de quadrinhos mesmo, parodiando o anime, né, o anime japonês lá dos Cavaleiros. E também foi o jeito que tu iniciou, foi de brincadeira, foi aos poucos, só que a diferença foi que, assim, em 2 dias estourou. Estourou, teve milhares de acessos, já era a época do Facebook, era a época do Twitter, o Orkut já tinha passado, mas ele deu um boom muito grande e aí eu comecei a enxergar uma luz no fim do túnel. Eu ainda estava dentro de agência de propaganda, mas eu comecei a sentir comecei a dar uma beliscadinha assim no prazer de fazer arte, fazer quadrinhos e alegrar as pessoas. Então, automaticamente eu fui me distanciando da agência de propaganda e me dedicando a mais aos quadrinhos. Depois veio o projeto Onde Meu Gato Senta, depois veio os quadrinhos ácidos, que são quadrinhos, essa série aqui que me deu mais visitantes, assim, e seguidores, no tempo todo tem 500 mil, essa série aqui de seguidores. E aí sim eu comecei a largar. Não quero mais publicidade, quero fazer algo que eu veja um sentido, que eu estava começando a ver
as pessoas me elogiando, as pessoas dizendo, tu melhorou meu dia, tu me alegrou, tu fez eu conversar um assunto delicado com o meu familiar que antes eu não conseguia conversar, e eu consegui introduzir isso através dos quadrinhos. E aí eu comecei a migrar totalmente. E hoje eu tenho a Sofia Otto, que já tem 2, 3 anos essa série. Iniciou nos quadrinhos, depois pulou para a literatura infantil também, que é só texto. É texto e ilustração, não são quadrinhos. Então estou começando a entrar em outros mercados, assim. E é legal saber que cada um tem o seu tipo de início, cada um muitas vezes ou nunca desenhou na vida, ou sempre desenhou, ou fez curso, ou nunca fez. Cada um tem o seu próprio início, né? E é legal saber a tua história. E o Will... Desde criança já, né? Como é que é? Repete, por favor. Você já desenhava desde criança, já desde pequeno, você já tinha o prazer de... Sim. Eu sempre desenhava, só que quando eu entrei na faculdade eu parei de desenhar. Porque eu tenho que fazer uma coisa que dê dinheiro, tem que fazer uma coisa de adulto. E eu acho que isso é uma pergunta que eu queria te fazer aqui para responder para o pessoal, né? Dá para ver muitas vezes que quadrinhos, de vez em quando, quadrinhos já evoluíram muito, né? Hoje em dia já se tornaram os principais blockbusters do cinema. Tem muito tipo de quadrinho. O quadrinho saiu das bancas de revista para a livraria, então já evoluiu muita coisa. Mas muitas vezes a gente ainda acha gente comparando o quadrinho com coisa de criança, como se fosse uma coisa menor, como se fosse algo de criança, um pouco mais infantil. Então eu queria saber, assim, ó, na tua opinião, por que às vezes os quadrinhos ainda são comparados com coisa de criança? Eu acho que principalmente isso é uma verdade, um fato, principalmente aqui no Brasil, né? Pelo sucesso comercial que foi o Maurício Souza, eu acredito. Ele era o principal nome que, independente se a pessoa gostava ou não de quadrinho, ela conheceria o Maurício Souza uma hora ou outra ali em material lá e tudo mais, por conta do sucesso que ele conseguiu ali com os quadrinhos dele. E os quadrinhos dele, como todo mundo sabe, sempre foi, pelo menos, algo voltado para criança. Mas, como você mencionou, vamos dizer assim, os Vingadores, essa nova geração, esse novo nicho dos quadrinhos está mostrando que o quadrinho não é só isso. Né? Não é só coisa para criança. Né? E aí é onde entra a gente. E aí entra a democracia da internet que mostra o nosso trabalho, que também, inclusive, dificilmente se vê, cara. Você é uma certa exceção hoje em dia que está na internet fazendo quadrinhos com, tudo bem que não é para criança, mas é um universo infantil. Né? Então, você é alguém que está trazendo de volta a infância para os quadrinhos e essa inocência. Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, né? E eu acho que não é errado também a gente misturar tudo, sabe? Misturar uma coisa infantil com uma coisa adulta. Até uma vez, por exemplo, os meus quadrinhos, eles são fofinhos, eles são bonitinhos, que nem os teus visualmente são fofinhos. E uma vez eu lembro até hoje que eu fiz um quadrinho criticando fast food. É a crítica básica, como faz mal isso para qualquer pessoa, fast food e tudo mais. E era um quadrinho de um tema bem adulto, é difícil de entender. E uma vez eu fui num colégio, dar uma palestra lá, e as crianças de 8 anos de idade estavam fazendo um exercício físico que a professora selecionou esse quadrinho para elas interpretarem. E aí a minha cabeça explodiu. Para mim, nunca uma criança ia entender isso. Então, tudo é um pouco misturado. Não existe tanta diferença assim. Claro que tem coisas que a gente não pode misturar. Mas é legal ver crianças vendo coisas de adulto. E é legal adulto não tendo vergonha de ver coisas de criança. E eu acho que também o lance dos quadrinhos, de vez em quando, serem tratados como coisa de criança, acho que é a questão da ilustração, né? A gente está acostumado a aprender quando a gente é criança, a gente vê muitos livros que tem só ilustração. A gente começa a aprender a ler, os livros têm um pouquinho de texto e muita ilustração. E assim o livro vai crescendo, a criança vai crescendo e o livro vai perdendo as ilustrações até ficar com tudo só texto. Então a ilustração é deixada de lado. Então acho que isso faz ainda com que as pessoas pensem que um livro com uma ilustração ou um quadrinho que tem um desenho pode remeter a alguma coisa da infância, uma coisa infantil. Dá para entender essas pessoas, mas a gente sabe, né, Will, que tem muita coisa por trás, assim, e uma das coisas que dá para falar muito sobre quadrinhos são charges, né, também são charges, coisas atuais.
temas delicados que eu gosto de usar, e até política. E isso era uma coisa que eu ia comentar aqui contigo, que nos últimos tempos a gente percebe que o teu trabalho, os teus quadrinhos têm tocado em assuntos delicados, política principalmente. E eu acho genial o jeito que tu tem feito. Eu acho que nos últimos 6 meses ou um pouco mais, tu tem falado de política, algo que tu não fazia antes, né? Então, deixa eu te fazer essa pergunta: por que tu começou a falar sobre política no teu trabalho, e se tu recebeu muitas críticas depois disso? Na verdade, eu nem sei se eu comecei a falar, né? Agora, pelo menos. Eu sempre falei de política, embora isso nunca foi o foco do meu trabalho, mas, diante de alguns acontecimentos, assim, da pauta, nem é da pauta política, é da pauta, sei lá, do dia a dia do brasileiro. Não tem como não falar, entendeu? Mas ainda assim, eu tô ao máximo mesmo, evitar linkar ali a opinião da Anésia com questões políticas, porque eu vou acabar, querendo ou não, vou acabar usando ela para falar o que eu penso, entendeu? E eu não acho isso muito justo. Primeiro, porque, nem sei se todo mundo sabe, a Anésia, a dona Anésia, as tirinhas, é uma certa homenagem ali às minhas avós, né? Então, tudo bem que não é o retrato fidedigno delas, assim, não é o diário delas, né? O que ela... Mas pense, se eu estivesse usando a minha avó para dar opinião minha política, não acho muito certo. Mas ainda assim, acabo dando opiniões políticas com a própria Anésia. Eu me esforço ao máximo para colocar o pensamento da Anésia, a roupagem própria Anésia, não a minha, nessa opinião política, né? Mas eu evito, eu confesso que eu evito. Com o Will tirando ali, com o outro meu trabalho, que é de forma mais geral, ali não, ali eu acabo falando muito sobre política. Mas, assim, eu nunca deixei de falar sobre política, claro, nunca foi o propósito, nunca foi o assunto do meu blog, do meu trabalho. Mas quando eu vejo oportunidade, ou melhor, quando eu vejo que não tem como não falar, eu falo. Isso é interessante, né? Porque até muitas vezes, quando a gente tenta não falar, a gente acaba falando, né? A gente acaba falando de política, ou até indiretamente, ou sem querer, ou até no momento que alguém, quando não quer opinar sobre determinado assunto, a opinião dela de ficar quieta já é um posicionamento político, né? E realmente tem acontecido algumas coisas bem delicadas nos últimos anos, e por isso a minha pergunta é porque eu percebi muito nisso no teu trabalho e tenho achado fantástico, assim. Não digo que é uma evolução, mas é uma mudança bem interessante para tu expressar, né, o que está passando dentro do teu coração, e tu também deve estar chateado com algumas dessas coisas. Eu lembro até hoje um quadrinho que eu fiz no início do ano, no final do ano passado, que não tinha nada a ver sobre política, tinha a ver sobre desmatamento, né? Quer dizer, isso tem a ver com política, é claro, mas, poxa, é natureza. Eu só queria falar que está acontecendo muito desmatamento e a gente não pode derrubar tantas árvores. Isso é uma crítica que funciona para qualquer partido político, para qualquer pessoa que esteja no poder, né? E aí eu fiz essa crítica falando de desmatamento, e as pessoas criticaram muito porque entenderam que eu estava criticando um determinado político, né? Então eu imagino que tu também deve ter recebido críticas, né, quando tu fez essas tirinhas indiretas sobre política, né? Mas eu acho que, independente de se a gente quer usar o nosso personagem ou não, é o nosso trabalho que está ali, né? A gente fala de coisas que a gente está sentindo, né? Mas é interessante tu falar que tu também sente que, usando a Anésia, tu está falando em nome da tua avó. É interessante isso. É estranho até. Muita gente vê ainda na minha família, porque nunca deixou de ser, né? Uma homenagem às minhas avós. É engraçado que quando eu vou para casa da minha avó e falo assim, tipo, eu leio um comentário de alguma tira, né? Alguém falando assim, meu Deus, eu adoro a Dona Nésia, e eu conto isso para minha avó, ela mesma fala assim, mas as pessoas não me conhecem, né? Ela mesma sabe, tipo, ela sente que a pessoa está falando dela, né? De certa forma porque eu me inspirei muito nela. Claro, se a avó desse uma opinião sobre política, assim, olha, eu penso que esse político aí é isso, eu vejo que aquilo era engraçado, eu com certeza faria uma tira de, nossa, coração aberto, assim, porque é a minha própria avó falando. Então, se as pessoas acham que não está certo, acho que minha avó deveria, sei lá, entender também, não levar para o pessoal, já que ela pensa exatamente daquela maneira. Sim.
E é engraçado que, como eu fiz muitos eventos contigo, lado a lado, em mesa, de Comic Con e tal, eu via sempre muitos fãs teus, muitos leitores falando: a Dona Nésia sou eu, ou a Dona Nésia é o meu namorado. É impressionante como as pessoas se enxergam da Dona Nésia. Will, tu se enxerga um pouco da Dona Nésia? Tu é meio chata também com ela? Olha, sinceramente, isso é uma coisa que até me preocupa, porque nossa, dia após dia eu tô me sentindo cada vez mais anésia, assim. Tanto é, cara, sinceramente, as tiras da Nésia, eu fazia pelo menos uma tira por semana, né? De uns tempos pra cá, tem sido a série que eu tenho criado com mais facilidade. Tanto é que eu estou ultimamente postando 2 tiras por semana. Uhum. Eu tô falando, pensando muito igual ela. Então, sei lá, eu não sei até onde isso é bom. Inclusive, os leitores ali, com as pessoas que chegam nos eventos, falam assim, eu me identifico muito com a Dona Nésia, e elas falam isso com uma alegria. Eu penso, gente, não deveria ser assim, entendeu? A Dona Nésia é uma pessoa e assim, Orgulho. tipo, às vezes por estar assim tão amarga igual a Nésia, sabe? Por que ninguém se identifica com a Dolores, que é amiga dela, que sim, uma pessoa que vai ter 150 anos de vida porque não tem nenhuma preocupação e nenhum ranço no coração. As pessoas preferem se preocupar, se identificar com a... Eu fiz uma tira justamente sobre isso. Isso é uma ideia de uma amiga minha, Vanessa, ela sugeriu isso, eu achei genial essa ideia. Ela falou que o mau humor une as pessoas. Pode ver, se alguém numa fila de banco fala mal do atendente, todo mundo ali que está concordando com aquilo, vai todo mundo começar a concordar e, tipo, é verdade, você tem razão, esse banco é uma porcaria, não sei o quê. Se alguém fala assim, tipo, gente, eu tô adorando esse ar-condicionado, ninguém vai ligar para ela. Ou seja, as pessoas gostam tanto da Nésia, sabe? Porque é isso, tipo, elas conseguem compartilhar sei lá, uma coisa que elas estão reprimindo assim, por muito tempo, sabe? Elas conseguem identificar isso no outro, pô, eu não tô sozinho nisso. E é engraçado porque tu percebe que tu tá ficando cada vez mais parecido porque tu tá envelhecendo também, né? Então, faz sentido. Mas eu sinto, eu entendo o que tu fala, mas comigo é ao contrário. Por exemplo, há 5 anos atrás eu lancei o Quadrinhos Ácidos. Eu acho que a própria capa do livro já demonstra aqui um personagem que não tem nome, mas ele é ranzinza. E era uma época que eu estava mais ranzinza, talvez, do que o normal. E vários desses quadrinhos são criticando coisas, né? Criticando situações, criticando pessoas. E até hoje eu leio, e eu não digo que eu tenho vergonha, mas assim, eu leio já sabendo que isso aqui era uma outra mente. Eu não tenho essa cabeça hoje. Hoje eu estou um pouco diferente. Eu ainda estou crítico, mas eu estou um pouco mais otimista, talvez. E eu acho que a minha outra série, Sofia e Otto, que veio depois, ela é crítica, mas ela não é tão ranzinza, ela é um pouco mais otimista. Então, para tu ver como muda de pessoa para pessoa, né? Eu acho que eu vou virar o velhinho que dá tudo para todo mundo, o velhinho light, assim, porque eu tô ficando light e tu parece que ao contrário, tá ficando ranzinza. Mas como é interessante que isso repercute no nosso trabalho, né? Tudo que é o nosso ser, ele aparece ali nessa arte dos quadrinhos, podia aparecer se a gente fosse cantor, ia aparecer numa música, se a gente fosse pintor, ia aparecer na nossa arte, no quadro, né? Então, os quadrinhos também são uma manifestação de como a gente está. É impressionante, que legal. Will, deixa eu te perguntar uma coisa também sobre o coronavírus, sobre isso que você falou. Tanto é que se você lê suas tiras, e quando eu leio minhas tiras de 5, 6 anos atrás, não parece mais que foram tiras escritas e desenhadas por mim. É outro pensamento já. Inclusive tem tiras que eu acredito que deve ter feito algo parecido, e eu procuro tipo, escondê-las, assim, que é uma coisa que eu não me orgulho, sabe? Não, isso não deve ser visto por ninguém mais. E aí, tudo bem que eu deveria mandar para mostrar como possivelmente evoluir como pessoa. E, sinceramente, cara, isso me preocupa bastante, porque se eu me arrependo de tiras feitas 5 a 10 anos atrás, provavelmente eu vou me arrepender pelas tiras que eu estou fazendo hoje, sabe? Tipo, tudo bem que ainda é um olhar otimista, que quer dizer que eu vou melhorar daqui 5 ou 10 anos como pessoa, mas olha só, sei lá, dá medo de saber que tem coisa que eu estou falando hoje que eu daqui 10 anos vou me arrepender. É complicado trabalhar com desenhinhos, assim, não é só isso, né, cara? Eu acho que tu está olhando da maneira pessimista, você tem que olhar da maneira otimista, tu tem que pensar que tu vai evoluir nesses 10 anos, e que daqui a 10 anos tua cabeça vai estar tão evoluída que tudo que tu está fazendo agora parece ultrapassado, né? Eu também sinto isso, tem quadrinhos ali que eu
eu não, eu sinto vergonha quando alguém compartilha e me marca, porque é quase preconceituoso o negócio que eu fiz há um tempo atrás. Então eu entendo o que tu fala, mas também eu acho que serve como prova de que a gente evolui, né? Eu acho que os quadrinhos, como qualquer outra arte que a gente consegue ver na internet, a gente consegue ver uma coisa antiga e ver como a galera evoluiu. E esses dias a gente estava falando disso, não sei se tu lembra, Diego, a gente falou de um documentário que se chama Malditos Cartunistas, que é um documentário sobre cartunistas de 10 anos atrás. Em 10 anos, o negócio era totalmente diferente e tem muita gente muito genial ali, que eu admiro muito, que eu fiquei assim horrorizado com as coisas que o pessoal estava falando. Então, as pessoas evoluem e os quadrinhos que a gente posta na internet são uma prova, né, disso. Que bom que a gente evolui também, né, Will? Sim. Assim como você disse que tem pessoas que compartilham coisas suas de 5, 10 anos atrás e você fica espantado, assim, tipo, meu Deus, ela não deveria estar compartilhando isso. Possivelmente essa pessoa daqui 5, 10 anos futuros vai se arrepender de estar compartilhando esses quadrinhos. Seu também. Simplesmente desse pensamento. Tudo bem que a gente não é dono da razão. Não quer dizer que a gente mudou o pensamento daqui para lá, que a gente agora é melhor do que foi anteriormente. Sei lá, a gente só, sei lá, talvez se arrependa um pouco de pensar daquela forma. Não dá para falar que a gente é o dono da também, né? Danado. Ou Will, deixa eu te perguntar uma coisa. Muitos cartunistas, como eu, como tu, muita galera trabalha em casa, outros trabalham no escritório alugado, né? E com a questão da pandemia, com o isolamento, para alguns mudou a situação do trabalho e para outras pessoas não mudou. Queria te perguntar uma coisa durante a pandemia agora, durante esse isolamento, o que mudou no teu dia a dia do trabalho? Assim, o que mudou para o teu trabalho? Na verdade, sim. Tanto eu como você já é home office naturalmente, né? Na produção do trabalho em si não mudou muito. Talvez mudou alguma coisinha na lojinha, né? Porque antes eu fazia os envios com mais frequência. Eu saía na rua para fazer os envios. Porque, assim, a lojinha é uma coisa que eu, por enquanto, estou me esforçando aí para cuidar sozinho, para que ela seja uma coisa minha. Não terceirizei o trabalho. Então, eu faço empacoto, envio, faço a divulgação e tudo mais. Então, isso diminui um pouco, porque eu tenho que, para evitar ficar saindo para a rua aí, para me expondo, eu tenho ido menos vezes no correio. Só isso, eu acho que basicamente eu sempre fui o tipo de pessoa que preguiçosa, assim, com relação à comida, sempre fui de pedir fast food, então isso não mudou muita coisa, não. Mas, a não ser talvez o assunto, né, dos quadrinhos, a gente tem falado muito sobre isso ultimamente, eu acho que você também, nos quadrinhos, eu tenho abordado o assunto pelo menos uma vez a semana, o isolamento e pandemia. Isso é uma coisa que mudou demais, assim, né? E é delicado, né? Porque, de certa maneira, nós somos privilegiados de poder trabalhar em casa. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, nós somos o tipo de profissional que a gente é afetado não tanto quanto as outras pessoas, né? Claro que a nossa grana diminui também, a gente vai perder um pouco o cliente, as compras vão cair, né? As vendas vão cair um pouco, mas só pelo fato da gente continuar trabalhando do jeito que a gente trabalhava antes, isso significa que a gente é privilegiado, né? E a gente tem que ser grato também por isso, né? De certa maneira. Por isso que a gente tem que fazer, de novo aqui, volto a falar, é importante, quem puder, fique em casa, né? A gente está ficando o máximo que a gente possa. Mas, antes, eu não trabalhava em casa. Eu já estava trabalhando anos em casa, só que eu sou diferente de ti. Tu é um cara que tu trabalha muito bem em casa, muito bem sozinho, e eu não consigo, eu precisava sair de casa. Então, nos últimos anos, eu estava alugando um espaço num coworking, num coletivo, um escritório com outros profissionais, arquitetos, designers, só para alugar o espaço para eu trabalhar fora de casa, só para eu me vestir, tomar um banho, botar uma roupa e trabalhar fora. Isso para mim fazia muita diferença. Então, a coisa que mais mudou para mim durante a pandemia foi que eu voltei e estou trabalhando em casa aqui com as minhas gatas, com todo o sistema aqui de novo, mas tu já estava acostumado. Que bom que mudou pouco para ti, né? E Will, estou pensando... Sempre me dei bem com isso. Na verdade, eu já tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, eu me formei em comunicação, eu trabalhei na redação de um jornal por uns 3 anos. Eu adorava o ambiente, porque parece muito um coworking, né? Ali cheio de jornalistas conversando na região. Então, eu sinto
disso. Mas eu acabei na marra aprendendo a trabalhar sozinho. E trabalhar com criatividade sozinho é uma coisa muito ruim mesmo. Eu reconheço, é difícil. É importante você ter alguém com quem conversar, justamente para, sei lá, porque quadrinhos é isso, são diálogos, né? Então você fica pensando em diálogo sozinho, em possíveis cenários para diálogo sozinho. É um trabalho quase dobrado, eu diria. Sim, e por isso que volto a dizer que como era importante os eventos de quadrinhos, né? E por falar nisso, deixa eu ler eu li uma pergunta aqui que eu não lembro quem escreveu, né? Aliás, pessoal, comentem as suas perguntas, escrevam suas perguntas aqui que a gente vai ler, tá? E uma dessas perguntas era o que vocês acham que vai ser os eventos no final do ano? Vai ter Comic Con? Vocês acham que vai rolar algum festival? Vocês estão esperando por isso? Tu está esperando alguma coisa de evento esse ano, Will? Eu, sinceramente, não, eu acho que não vai ter nada, cara. Pelo menos nada físico, né, de evento de quadrinhos. Tem algumas iniciativas aí parecidas com essa, de lives, assim, de convidar nomes aí para, sei lá, essas apresentações, mini palestras aí, mas eu acho que fisicamente não vai ter, não. Eu vou falar a real, cara. Tipo, você sabe que é muito gostoso estar em eventos assim, só que é extremamente cansativo. Muito cansativo. É muito cansativo. Dá um retorno financeiro muito grande, tipo, garante uma renda muito boa o ano inteiro, praticamente, mas é cansativo. Esse ano vai ser a minha oportunidade de um ano sabático, assim, com eventos de quadrinhos. Pelo menos com isso, né? Olha, eu não estou tão bem quanto ti, quanto tu, eu não consigo me garantir o ano inteiro por causa de um evento, tá? Mas fico feliz que tu ganha tanto assim e vou pedir grana emprestada um dia aí. Mas eu concordo contigo, acho que realmente os eventos de quadrinho esse ano, caso tenham, vai ser lá no final do ano, e caso tenham, vai pouca gente. E eu não vou. Né? Por exemplo, a Comic Con, se acontecer, eu já fui 5 anos seguidos na Comic Con. Essa seria a sexta Comic Con, a CCXP, que eu iria. Se acontecer, eu não vou, porque eu acho que o mesmo equivale para ti, né, Will? A gente mora um pouco longe do centro do Brasil, de São Paulo, né? Então, para nós, tem um certo custo para nos locomover até o evento. E como tu falou, apesar de ser muito energizante esse evento e muito bom para as vendas e muito bom para conhecer o público, fazer novos amigos, apesar de ser tudo muito bom, é uma coisa bem cansativa. Então, acho que se tiver algum evento vai ser pequeno e o público vai ir muito pouco, vai ter medo ainda de sair de casa e eu vou ficar em casa esse ano. Então, realmente, vai ser um ano sabático para pensar em novos projetos, pensar em novas formas de conseguir viabilizar os nossos projetos. E eu acho que isso tem uma pergunta que eu queria te fazer sobre viabilizar projetos, né? Que eu e tu, nós surgimos nas redes sociais com os quadrinhos mais ou menos na mesma época do surgimento do sistema de financiamento coletivo. Tanto o específico com um projeto de início, meio e fim, né? Por exemplo, o autor quer lançar um livro e ele lança um projeto no Catarse, por exemplo, com um início, meio e fim. É um livro. E também o sistema recorrente, que são os nossos clubinhos, que a pessoa apoia o autor a partir de mensalidades pequenas, 2, 3, 5 reais por mês, né? E a gente surgiu nos quadrinhos, na internet, mais ou menos junto com esses movimentos de financiamento coletivo. Então, a minha pergunta que eu queria fazer é assim, ó, o que mudou no teu trabalho depois desse surgimento do Catarse, do Apoia-se? Faz diferença esses sistemas para ti ou não faz nenhuma diferença? Muita diferença. O Apoia-se, acho que representa ali quase perto da metade do meu. Não, acho que não chega a metade, não, mas pelo menos um terço. Ou seja, não sei exatamente qual que é o percentual, mas o que eu consigo do Apoia-se representa grande parte do meu orçamento. Assim. Se eu perdesse isso hoje completamente, eu teria que me virar da noite para o dia com certa dificuldade. Isso eu estou falando inclusive, eu vou fazer uma propaganda aqui, apoia-se barra Dona Ness, isso, né? Que eu, enfim, procura apoia-se Dona Ness que vocês vão encontrar. Eu não lembro exatamente como que é o link, olha só, que várzea. E também tem o fato de todas as nossas publicações, acho que tanto eu quanto você, né, Pedro? Não sei se você já fez alguma coisa com uma editora, com uma empresa que patrocinou o seu trabalho, mas mais ou menos, né? Eu não. As minhas publicações foram feitas pelo Catarse, financiamento coletivo. E, assim, eu só estou nesse evento, eu só tenho um lugar ao sol nesses eventos aí, pelo menos
quando eu tenho a oportunidade, graças aos livros que eu publiquei. Não teria o que fazer lá, né, se não tivesse esses livros. Então, eles foram muito importantes para mim, de um lado o apoio, do outro lado para manter aí não só o meu contato mais direto com os apoiadores, com o meu público, esse meio aí que facilitou muito, como a própria venda mesmo. E é interessante, né? Porque até já é quase clichê em falar do sistema de financiamento coletivo, porque já deve ter 8, 9 anos aqui no Brasil. O Catarse deve ter 9 anos. Então o pessoal já conhece, né? Mas não custa lembrar que é um projeto. Se eu quero produzir um livro aqui, se eu quero produzir esse livro, eu consigo produzir graças aos leitores. Ele funciona como uma pré-venda, e isso é essencial, como o Will falou, porque são esses materiais que a gente vende em evento, né? E o Will também comentou no clubinho, né, que é o Apoia-se, que é a mesma estrutura, né? A gente iniciou junto nisso, nesse sistema, então fica a propaganda aí para o Will, o clube do Will, que é muito bacana, www.apoia-c.anésia, Dona Anésia, e também, isso, e também tem o meu, que é o Apoia-se Pedro Leite. Tudo isso aí, na real, não sei se adianta ficar falando, né? O pessoal clica no link da nossa descrição aí que vai descobrir tudo, no link do perfil. E é muito importante, assim, para a gente, porque também é um apoio, né? Lembrando que dá para apoiar de muitas maneiras, dá para curtir, dá para compartilhar, né? Comentar. São apoios todos gratuitos. E também, se alguém quiser apoiar mais diretamente, tem os nossos clubinhos e a produção dos nossos livros, né? E eu acho que nesses momentos de isolamento, de pandemia, a gente percebe como a arte, como a literatura é essencial para o pessoal não perder a cabeça dentro de casa, né? Porque as pessoas estão 3, 4 meses já em casa e muitas vezes se dedicam à leitura para se aliviar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que o pessoal está perguntando aqui, ó. A Gabi Sart perguntou aqui, ó, como uma pessoa iniciante dá seus primeiros passos por aqui, nos quadrinhos, né? Que dicas vocês dão para os novos cartunistas? O que tu acha, Will? Bom, vamos lá. A dica que eu vou dar, provavelmente é o que você vai pensar na resposta, é mais voltado para a criação para a internet, né? Que é o que a gente é mais familiarizado. Bom, eu sugiro a pessoa ler muito, leia muito mesmo. Ela tem um bom aí de retórica, de diálogo, de argumento e tudo mais. Outra dica importante também é produzir com frequência, uma frequência boa, assim, não precisa produzir diariamente, mas tem uma regularidade boa, sabe? Produzir pelo menos umas 3 tiras por semana e ter calma, porque se ela pegar aí como referência muito grande, eu quero ser o Ziraldo, o novo Ziraldo dos quadrinhos, só que para a internet. Pode ser que ela se transforme no Ziraldo, mas não vai ser da noite pro dia. E as pessoas, às vezes, meio imediatista, assim, que é uma coisa que a internet faz muito bem, as pessoas ficarem muito ansiosas, elas acham que elas vão alcançar da noite pro dia. Não é assim. É difícil, é complicado você um reconhecimento, aí, um retorno. E tudo que vem muito rápido vai rápido também, né? Pode ter certeza que daqui uns dias ninguém tá mais sabendo quem que é o cara do Rony lá, o rapazinho do TikTok lá, tipo, porque ele fez sucesso da noite pro dia e daqui uma semana já tem um novo tiktokeiro aí no lugar. Assim, tem que fidelizar um pessoal para sempre, né? Não só assim, tipo, da noite pro dia. É interessante, né? E eu acho que um detalhe muito, muito bacana foi que, para se iniciar nos quadrinhos, se a gente fosse iniciar nos quadrinhos há, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não teria as redes sociais, né? Então, outra dica é, aproveite bem as redes sociais. Use o Facebook, poste bastante. Parece bobagem falar isso, só que é através das redes sociais que a gente consegue medir a temperatura, a gente consegue ver como termômetro, assim, do que o público está gostando, os assuntos que estão viralizando, os assuntos que o pessoal gosta mais ou menos, para a gente saber o que produzir, né? Eu acho que, então, usar as redes sociais também é uma ótima dica aí para todo mundo. A D. Calvosa perguntou, vocês poderiam contar um pouco do processo de trabalho de cada um, processo criativo? Como é que é o teu processo criativo, Will?
Você não quer começar na resposta dessa vez? Aí, já comecei da outra vez? Quero, mas meu processo de trabalho não é muito bonito, eu acho. Eu acho que Não. antes de qualquer coisa vale lembrar que cada um tem o seu processo criativo. Não existe certo ou errado, né? Não existe jeito correto de iniciar um desenho, de iniciar um quadrinho, não existe. Né? Cada um tem o seu jeito, né? Eu lembro que o Carlos Ruas, por exemplo, o autor de Um Sábado Qualquer, ele faz quadrinhos de um jeito que eu acho assustador. Ele desenha ele faz uns desenhozinhos desse tamanho assim, tudo solto, e depois ele escaneia e une tudo. Tipo, Isso eu acho que ele deu uma melhorada, né, no processo dele. Acho que hoje em dia ele usa a mesma gráfica, né? Mas funciona, mas não, acho que não é questão de melhorada, isso funciona para ele, né? Porque eu sempre fui ensinado a tu desenhar grande, fazer um desenho grande, porque aí na tela que tu vai diminuir. E ele faz ao contrário, mas funcionou para ele, funciona, então tá perfeito. Então o processo de criativo de cada um é só de cada um. O meu processo criativo é o Word. Eu vou para o Word, eu escrevo, e eu tenho um trabalho bem mecânico de conseguir preencher o texto e resumir o texto o máximo que eu puder antes de levar para o quadrinho físico, para o Exatamente. quadrinho visual. E Só uma observação, Pedro. Inclusive, isso fica como dica aí, mas é uma dica mais objetiva na criação dos quadrinhos. Seja, como você está criando para a internet, seja o mais sucinto possível, assim. Deixa com menos texto possível. Aí, para você fazer isso, você vai ter que ter jogo de cintura. Aí, estuda, amigão. Estuda sinônimo, estuda muito, questão de linguagem. Cara, tá na internet, você tá competindo com muita coisa. Ninguém vai ter o saco para ficar lendo um quadrinho de uma página num post da internet. A pessoa vai ver e falar assim, vou esperar isso virar uma animação, não vou ler isso agora. Então, seja sucinto. Beleza, desculpa, pode continuar aí. eu acho que tu tem toda a razão e é um dos trabalhos que eu mais sofro, assim, sofro de suar, é tentar resumir o máximo possível, porque muitas vezes a gente faz um quadrinho de um assunto delicado, tem que escrever bastante, né? E aí é até um sofrimento conseguir botar em quadros menores, né? Mas com certeza a gente está no momento também que a juventude tem celular, tem tudo, e a questão da ansiedade de querer tudo para ontem. Então, no momento que a gente posta um quadrinho com muito texto, ele vai ser menos lido. E eu acho, Will, que tu sofre também com a questão de já deve ter recebido crítica de alguém que tu posta algum quadrinho e tu lê alguma crítica, e tu sabe que o jeito que a pessoa escreveu, ela não foi capaz nem de ler a tirinha até o final, sabe? Que o próprio final da tirinha já estava respondendo o que o cara estava falando, né? Então, sejam sucintos, né? Eu acho que o meu trabalho é esse. Eu escrevo, depois eu vou encaixando. Eu tenho muita dificuldade para desenhar. Então, eu já tenho moldes também de desenhos para eu me basear, né? Eu não consigo desenhar tudo do zero de novo. Eu tenho uma certa dificuldade, eu admito. Mas é tudo digital. Eu trabalho com uma câmera, uma mesa digitalizadora. Eu não faço nada no papel. E o teu, Will, como é que é o teu processo criativo? Hoje eu só desenho no papel por brincadeira mesmo, assim, só para ter só para prática, só para praticar mesmo. Não costumo desenhar no papel mais. Desenho com uma mesa gráfica, mesa digitalizadora. Eu também começo assim criando o texto. Eu não crio o texto dentro da tira e não quer dizer que o nosso método é o correto. Ó, tá tão Tentamos cara um de negócio pau. ali. Tu desenha tão pouco no papel que no meu livro aqui tu autografou, isso aqui é um desenho pronto, ó, e ele só escreveu isso aqui. Tu não foi nem capaz de desenhar aqui no meu livro. Só me chamar de preguiçoso, porque fica com cara de desenhado, mas não foi. Foi só o texto mesmo ali. Eu também crio ali o texto, primeiramente, só que o Pedro é um pouco mais avançado nas tecnologias, ele usa o Word. O texto meu, eu crio no bloco de notas mesmo. Eu nem escrevo no Word, é só no bloco de notas. Zero. Coisa sobre o processo criativo é uma coisa que eu tenho tentado fazer ultimamente, mas nem sempre eu consigo. Você citou o Carlos Ruas, eu até achei que você ia falar alguma coisa referente a esse lado do processo criativo dele. Ele tenta, pelo menos, ele recomenda que o processo criativo dele, a criação da tira é sempre na parte da manhã, assim que ele acorda, porque ele É, acorda mais disposto, cabeça mais leve, vamos dizer, né, sem nenhuma preocupação, depois que ele vai resolver os problemas, sei lá, mercadológicos, empresariais, o lado marketing, empresa dele. E é. eu acho isso totalmente, eu acho que todo mundo deveria ser assim, eu acho, porque realmente eu acordo muito melhor.
Só que o que eu faço? Na parte da manhã é o horário que eu escolhi, eu sou um tanto metódico. Eu e o Pedro somos extremamente metódicos. E eu uso a parte da manhã para ler. Aí você pode pensar, você deveria aproveitar essa parte da manhã para criar, mas eu acredito que a leitura já faz parte do meu processo criativo também, né? Então, estou trabalhando nas tiras enquanto estou lendo. Sim, tudo. Eu acho que não são tiras, é arte. Qualquer coisa tu está acrescentando informação para tu produzir arte no futuro. Tu pode estar lendo, tu pode estar escutando uma música, tu pode estar caminhando e pensando na vida, né? E eu acho que isso repercute no nosso trabalho e fantástico saber isso de ti. E eu não tenho horário direito para render. Normalmente eu rendo melhor de tarde, né? Cada um. Alguém perguntou aqui e eu perdi a pergunta, era sobre a amnésia filosófica, né? Eu não sei se Sim. esse é o termo correto, que também nas últimas semanas a gente tem visto a Anésia citando ou conversando com filósofos ou pensadores, e ela sempre responde alguma frase famosa. Da onde surgiu isso? Tem a ver com o fato de que tu iniciou a fazer terapia, Will? Não, pior que não. Cara, mais uma coisa que surgiu bem pretensiosa. Eu estava inclusive na casa que eu estou hoje, na casa da minha namorada, e ela tem um livro que é várias frasezinhas assim soltas de pensamento de filósofo. Não está aqui na casa dela porque eu levei para minha casa e eu vim para cá e deixei lá. Peguei esse livro e aí eu comecei a ler assim umas situações de filósofos e comecei a pensar o que a Nésia responderia. Na verdade, eram coisas que eu estava pensando em responder. E aí eu pensei, olha, eu vou fazer um post apenas da Nésia respondendo esse filósofo aqui, esse pensamento que é bem a cara da Nésia. E eu fiz duas. Assim, a própria série das tiras da Nésia foi criada assim. Eu não sei, não acordei um dia e falei assim, e se eu criasse uma série de tiras sobre uma velhinha super mal? Não, era só para ser uma tira, junto com todas as outras no blog lá, e virou uma série. Essa também. Essa, na verdade, assim, eu pensei nisso, pensei que estaria um post. Aí logo que eu desenhei, eu falei assim, olha, eu acho que isso vale uma série também. E eu tenho planos um tanto maiores, assim, para essa série, embora um pouco atrasada aí. A minha proposta era fazer 2 vezes por semana e eu tenho feito umas 2 por mês, quase. Mas eu estou me divertindo fazer, assim. É legal ler sobre filósofos, é uma coisa que um universo que me agrada muito. E eu aproveito para colocar isso no trabalho. Nem sei se o pessoal que gosta da Nésia gosta de filosofia, eu acabo empenhando isso goela abaixo para eles. Ô, Will, só para te avisar, a gente tem mais um pouquinho mais de 10 minutos, tá? De live, só para tu ficar por dentro. Uma pergunta que fizeram aqui, são 2 perguntas. A Eliana comentou uma coisa e eu vou juntar com a pergunta de outra pessoa aqui. Ela perguntou assim, ó, Angeli, Glauco, Laerte, o que a gente acha deles? E a Eliana também perguntou, a mesma Eliana, se a gente chegou a pegar a época do Pasquim, né? O Pasquim era eu acho que tu não pegou essa época, nem eu, mas foi um jornal, uma revista, né, muito, muito importante dos quadrinhos, das charges políticas, né, que essa galera trabalhava lá. Eu acho que o mais próximo que a gente pegou disso foi a revista Bundas. Tu lembra da revista Bundas? Não, eu lembro do chiclete com banana, né? Tipo, Sim. eu acho que também é uma extensão, vamos dizer, né? Do Angeli, né? Mas eu já falar dessa revista Bundas, mas eu mesmo não me lembro nada, nem sequer do projeto gráfico. Agora, o Pasquim, sim, é uma coisa que eu guardo no coração, claro. Eu acho que o Pasquim, se eu não me engano, acabou no inicinho ali dos anos 90, né? Então, a gente era... Eu pelo menos, tinha 5 anos, né? Quando o Pasquim acabou, eu tinha 5 anos. Se eu não me engano, eu acho que foi um remake do Pasquim. O Pasquim original é bem mais antigo, assim. Pegou a época da ditadura, para você ter uma ideia. Né? Mas realmente teve um retorno. E a revista Bundas, ele se baseava muito no Pasquim. Eram charges políticas, o Gia Galvão, o Ziraldo. Eu acho que foi no início dos anos 2000. E eu lembro que eu lia muito. O nome era absurdo, né? A revista Bundas era para fazer uma referência à revista Caras, né? Então, a brincadeira era quem via bundas na revista Caras, não via caras na revista Bundas. Era para fazer uma crítica, era genial, mas eu acho que não durou muito tempo, assim. E o que tu lia quando criança de quadrinhos, assim, o que te inspira? O que te inspirava quando tu era criança nos quadrinhos e o que te inspira hoje? Talvez seja uma das nossas últimas perguntas aqui. Tá, eu nunca fui um grande leitor de quadrinhos. Sei lá, eu parei nos quadrinhos na internet por acaso.
Bom, eu sou de Porecatu, no norte do Paraná. Provavelmente o pessoal que está assistindo aí ninguém conhece. A grande maioria não conhece Porecatu, é uma cidade muito pequena. E até onde eu me lembro, lá tinha uma banca na cidade. E era uma banca pequena. Assim, tinha revistinha da Turma da Mônica. Mas era uma coisa que eu podia estar comprando, assim, facilmente. Então, quando eu alguma coisa da Turma da Mônica, ou era de amigos, assim, ou era da própria escola. Então, eu não tinha muito acesso a quadrinhos na infância, pelo menos. Eu lembro que eu tenho um tio que ele estudou ali em seminário e tal, então ele viajava muito. Eu lembro com muito carinho, inclusive. Ele voltou da Itália, se eu não me engano, e trouxe uma revista da turma do Pato Donald, do Mickey, do Pato Donald, tudo italiano. Eu não entendi bolhufas do que estava. Mas eu adorava aquilo, porque eu lembro que foi o meu primeiro quadrinho. Era tudo italiano, não entendia nada, mas isso já era legal, já, porque eu ficava vendo as imagens, não entendia nada do texto, inventava ali mentalmente as minhas próprias histórias, ali, tipo, imaginava o que poderia estar sendo a trama do negócio. Isso foi um processo criativo, um exercício muito bom. Eu acho que esse processo criativo que tu citou é o processo de aprendizado de leitura que muitas crianças têm, porque eu tenho consciência que a Turma da Mônica ajudou as crianças a aprenderem a ler. Muita gente aprendeu a ler com a Turma da Mônica. Então, isso que tu comentou agora por último, que é ler sem entender o texto e tentar imaginar, é o que as crianças faziam, que era o que nós fazíamos, né? E eu também, foi um processo parecido, assim, eu lia muito Turma da Mônica, eu nunca gostei de revistinha do Pat Donald, da Mickey, da Disney, eu sempre odiei. Eu gostava da Turma da Mônica porque tinha os cenários coloridos, era fundo azul, rosa e amarelo, e a Turma da Mônica, e o Tio Patinhas era sempre cinza, azul, era pesado, e eu sempre gostava disso. Confusa, né? Como é que é? Era uma coisa muito confusa, carregada, assim, os da Disney, né? O desenho era muito elaborado, assim. Sim, então, sim, isso cansava. E quadrinhos de super-herói eu comecei a ler adolescente. Eu não lia muito quando criança. Eu li entre os 18 aos 21 anos, só. Depois eu não li mais, né? Então, os quadrinhos era muito Turma da Mônica, era muita tirinha, gostava muito de Snoopy, de Garfield, sempre gostei muito de Garfield. Mas eu acho que o mais perto dessa arte que eu tinha acesso era desenho animado. Eu assistia muito desenho animado, sempre desenhava, copiava no meu caderno. E eu acho que o meu início por os quadrinhos, eu acho que foi mais até os próprios desenhos animados do que os quadrinhos, né? E hoje em dia muita coisa me inspira. Vocês me inspiram muito, os autores, meus colegas da minha idade. E a webcom, a internet, né, fez impulsionar os quadrinhos, né? Hoje em dia qualquer pessoa que quer fazer quadrinho faz e posta, então a gente tem acesso a muita coisa ruim, mas muita coisa boa, que antigamente a gente não tinha, né? Antigamente o nosso acesso era comprando uma revista, né? Então acho que isso, muita coisa me inspira, muita coisa me inspirou, e fico feliz que tu tenha contado um pouco da tua história, e eu acho que para mim foi mais a desenho animado, assim, que me impulsionou. Will, tu quer fazer alguma pergunta ou eu posso fazer a minha última pergunta aqui, talvez? Eu só queria fazer uma observação sobre esse lance de inspiração. Claro. Você sabe muito bem, comecei ali em 2007, 2008, até 2010, mais ou menos. Quando eu comecei a levar a sério o meu trabalho como autor de quadrinhos, você foi uma inspiração muito grande para mim, uma referência enorme, não só o processo criativo do próprio quadrinho, mas como levar isso de forma mais séria, mais profissional, porque você era uma grande referência. Não era só por causa do Tirinho do Zodíaco, que foi o seu primeiro sucesso, vamos dizer. Era como você levava o seu próprio portfólio, cara. Você sabe muito bem. Tipo, você foi uma referência. Eu fui lá, tipo, tietar e falar assim, cara, me ajuda aí, porque você é uma pessoa que eu levo como referência. E era... autoria de... E eu lembro que foi ridículo quando tu me falou isso anos depois, porque é óbvio que eu não lembrava de ti. E eu, cara, eu falei com o Will Leite e eu não tinha nenhum quadrinho que tinha estourado muito, e tu foi pedir uma dica pra mim, é um gurizinho, porra, teu trabalho já era super genial, super lindo, enfim, a gente foi se encontrando graças à internet, né? Eu acho que a primeira vez que a gente se viu pessoalmente foi na Gibicon, que virou depois a Bienal dos Quadrinhos em Curitiba, né? Então, de novo, graças a esses eventos.
estava só visitando, você estava vendendo ali. Ó, como você dava um passo sempre na frente. Verdade, verdade. Mas obrigado pelo elogio, fico muito feliz. E, porra, eu te admiro demais. Tenho todos os teus livros, tem um cara que eu acho muito massa, assim. Eu acho que tu é o único cara que tu faz, que além do teu livro, tu faz as piadinhas, assim, tipo Sérgio Aragonés, no final de cada página. E, cara, te admiro e fico muito feliz de ter aceitado essa live. Will, a gente tem agora só o tempinho de fazer os agradecimentos aí. Por favor, dê os seus agradecimentos, mostre o link do pessoal para quem quiser comprar teus livros ou te apoiar no clubinho. Fique à vontade aí para o agradecimento final. Eu agradeço primeiramente você por ter me convidado. Peço desculpa que eu sei que foi mais de um pedido. Assim, tipo, eu não sou muito dado a ficar mudando. Não sou tão bonitão assim como você, esse garoto famoso e tudo mais. Peço desculpa às pessoas. Muitos comentários falando assim, e este cara no perfil da Nésia, né? Tipo, eu vi muitos comentários de gente estranhando isso. Pô, eu jurava que era uma mulher, uma senhora que fazia. Mas agradeço por seguir meu trabalho, pelo carinho com o meu trabalho e pelo reconhecimento que eu tenho dia após dia, graças a isso, aos leitores e tudo mais. Eu sinto isso que está dando certo e eu fico muito feliz. Obrigado mesmo, obrigado pessoal que assistiu agora. Estou vendo que tem 100 pessoas, bastante gente ainda assistindo. Legal. E é isso mesmo. Que legal, cara. Então eu te agradeço aí, obrigado por ter topado participar comigo. A gente tem um nome parecido e um trabalho parecido e eu te admiro muito, valeu mesmo. Quem quiser então conhecer o trabalho dele, comprar o livro dele, apoiar ele, os links estão no perfil do Will. E eu agradeço a todo mundo que entrou aqui, que assistiu a gente, que esperou junto com a gente as perguntas. Desculpa, não deu para ler todas as perguntas. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar e tentar ler ao mesmo tempo que o pessoal está escrevendo, né? Tá dizendo que falta 20 segundos. Então, assim, muito obrigado. Muito obrigado por todos. Eu sou o Pedro Leite, eu sou autor do Sofia e Otto. Quem quiser conhecer mais meu material é lá no sofiaioto.com.br. Também tem no Instagram, Facebook. Tanto eu quanto o Will temos os nossos clubinhos, que é de apoio. Fiquem à vontade. Muito obrigado por participar. Até logo. Boa noite, Will. Boa noite a vocês. Tchau, tchau. Pedro.